Deus, estamos aqui na casa do Senhor, meditar na palavra dele, continuando esse estudo a respeito do credo apostólico, já chegando bem próximo aí do final, e um tema maravilhoso essa manhã, que é uma transformação gloriosa. Eu queria convidar os irmãos a abrir em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, vamos ler os versículos 52. 1 Coríntios 15, versículo 52. Diz assim, vamos ler juntos? No momento, no abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Senhor, te louvamos, bendizemos o teu nome, tua palavra foi lida e clamamos que o Senhor edifique a nossa alma, nosso coração nessa manhã, para que nós sirvamos o Senhor com alegria durante a nossa caminhada aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu era pequeno, não tem tanto tempo assim, e meu pai trazia a gente para a igreja, não é? E os mais velhos aí conhecem, meu pai tinha um Fiat 147, né? Uma vez só era um amarelinho, depois era um branco. E aí tinha o toca-fita, né? Hoje não tem mais toca-fita em carro, né? Os carros mais novos não tem, mas tinha o toca-fitas lá. E aí colocavam uma fitinha para nós. De vez em quando colocavam as fitas, algumas músicas que a gente, até hoje, algumas cantamos. Hoje, acho que aquela resgatou uma hoje, dessa época aí. E também, de vez em quando, eles colocavam uma fita que era assim, a última trombeta. Não é? Aí eu ficava impressionado ouvindo, né, ali aquele disco, né, que acho que é de 1965, inclusive, que fala sobre os últimos tempos, fala sobre o arrebatamento da igreja. Eu ficava impressionado com essa frase, ao soar da última trombeta. Né? Eu penso que não só as crianças ficam impressionadas com isso, mas também nós, né? Mais velhos, adultos, todos nós, porque é um vislumbre, é um momento assim que nós esperamos, temos esperança no nosso coração, e para aqueles que não estão em esperança, fica assim, o que vai acontecer? O que vai acontecer no futuro? Veja que nesse texto aqui, Paulo está dizendo sobre a ressurreição de Cristo e a sua importância para a fé dos crentes. E o Kistemark comenta aqui que talvez um interessado em Corinto pergunta sobre a natureza da ressurreição. E Paulo começa a sua resposta falando por exemplo, de algumas coisas da criação. Então ele pega a semente. Olha, a semente vai ser semeada ali e não vai nascer uma semente, vai ser uma árvore, um fruto daquela árvore, vai ter uma transformação daquela semente. Então, ele faz essa comparação e logo ele começa a falar sobre a morte e sobre a ressurreição, principalmente a ressurreição de Cristo, que marca o cristianismo. Marca o cristianismo. Pois Cristo ressuscitou, foi assunto aos céus, e as provas, as inúmeras provas sobre isso, estão presentes e elas são irrefutáveis. O túmulo vazio, mais de 500 pessoas viram Jesus. Os soldados que foram ali receberam dinheiro para contar uma mentira. Quer dizer, várias provas que existem sobre a ressurreição de Jesus. E essa ressurreição nos traz a esperança e a certeza de que também os crentes ressuscitarão. Certamente que a gente fica apreensivo sobre o futuro, mas a palavra do Senhor nos traz essa esperança, a esperança da glória, a esperança para o povo de Deus. E nós podemos dizer então que no final os crentes receberão um corpo glorificado. No final, os crentes receberão um corpo glorificado. E baseado nesse texto, como se dará essa transformação? 3 pontos para a gente pensar. O primeiro deles, que essa transformação vai ser de repente. O texto diz assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, Paulo usa aqui essa ilustração, que é o abrir e fechar de olhos, ou seja, é muito rápido, né? Talvez o movimento mais rápido que a gente tenha, né, no nosso corpo físico é piscar, não é? É muito rápido, abrir e fechar de olhos. E ele usa esse
essa ilustração para mostrar como vai ser repentina a volta do nosso Senhor Jesus. O dia não é conhecido, não é de conhecimento público, não está agendado aí no nosso calendário físico ou digital ou virtual, mas está no calendário do Senhor, vai acontecer, só Ele sabe o dia certo. Esse momento chegará e vai ser uma surpresa para muitos homens. Para muitos será uma surpresa. Mateus 24 diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Rápida, repentina. Assim como Noé estava lá, construindo a arca, e todos ao redor estavam vivendo as suas vidas, e não se preocupavam com o que iria acontecer, mas um dia veio o dilúvio se iniciou, e todos foram pegos ali de surpresa, não é? De surpresa, entre aspas, principalmente hoje, porque a palavra do Senhor está sendo anunciada, e está se dizendo que vai acontecer, e essa é a realidade. Mateus 24, 38 fala assim, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E acabou, e entrou na arca e a porta foi fechada. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Alguns não percebem, mas o povo de Deus está entrando na arca. Está se preparando para o dia final. E muitos estão vivendo a sua vida como se nada fosse acontecer. Mas a palavra de Deus diz que vai acontecer repentinamente. Assim como Sodoma e Gomorra, as pessoas estavam ali se deleitando nos seus pecados, vivendo conforme o interesse do seu coração, e de repente caiu fogo do céu. Da mesma forma, será de repente a vinda do Filho do Homem, ainda mais rápida, como abrir e fechar de olhos. Essa é a promessa dada por Jesus Cristo, e ela se cumprirá. Em segundo lugar, o texto mostra como se dará essa transformação. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha a palavra do Senhor aí no versículo 52 de novo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Incorruptíveis. Todos os crentes, de todos os lugares, de todas as épocas, ressurgirão com o corpo transformado, glorificado, sem corrupção. Eles não mais terão o seu corpo corroído ali pelo solo, pelo tempo, mas um corpo glorificado, ao exemplo do corpo de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele veio em um corpo diferente, não foi? Superior, podia atravessar as portas, não é? Podia aparecer, desaparecer. Mesmo assim, era um corpo físico, pois Tomé foi lá e, não, quero ver se é Jesus mesmo. Tocou no corpo de Jesus. Um corpo glorificado. 1 Tessalonicenses 4,16 nos diz, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que bênção, irmãos. Aqueles que estão em Cristo estão ali na sepultura, os corpos espalhados pelo mundo, em vários lugares, não é? Nos cemitérios, nos mares, nas montanhas. Um dia desse eu vi um filme que fala sobre o Everest, o pessoal que morre lá em cima, espalhados no mundo inteiro. Mas aqueles que estão em Cristo, no momento que a trombeta tocar, estarão glorificados. Calvino diz assim, um mandamento deve ser dado aos ossos e à poeira secos, e que vão, de repente, se reconstituir num corpo glorificado. Glória a Deus, essa é a esperança. O crente espera essa realização de glória, que só o Senhor pode fazer, mas ninguém pode fazer. E aqueles que já partiram, estarão na glória com o Senhor, aqueles que são em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, o texto nos mostra que os crentes vivos serão transformados. Vamos ler o versículo 52, o finalzinho dele. Diz, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e
nós seremos transformados. O texto diz então que aqueles que estiverem vivos, neste momento da volta de Jesus, terão o seu corpo ali aperfeiçoados em segundos. Eles também terão um corpo de glória. Então, todas aquelas imperfeições dos corpos dos crentes, né? As doenças, as deficiências, tudo isso será restaurado. De repente, assim como Elias subiu nos céus, a gente pode olhar essa ilustração de Elias e pensar nisso. E o corpo dele subiu, e ele subiu e foi arrebatado, estando ainda vivo. Assim acontecerá ao soar da última trombeta, para aqueles que estiverem vivos, se encontrarão com Cristo em glória nos céus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17 diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que maravilha! Que maravilha! Arthur Pique diz que o princípio de que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus se encontra aqui, ou seja, vai ser transformado num corpo glorioso. Esse corpo nosso aqui passa, né, irmãos? Esse corpo aqui, ele é corruptível. Ele vai ser destruído, não é? Aqui a gente pode até tentar segurar um pouco isso, não é? Usamos uns cosméticos para disfarçar as rugas, né? Ou então passamos um remédio para que o cabelo não caia tanto, não é? Vamos ao médico para manter a nossa saúde. Vamos tentar manter a nossa saúde até quando dá. Temos várias tecnologias hoje em dia, muita coisa por aí, para tentar um pouco disfarçar, postergar, mas o fato é que todos nós iremos para um final na destruição desse corpo aqui. Contudo, aquele que está em Cristo vai ter o seu corpo aí sim transformado. Um corpo eterno, maravilhoso, glorificado. Não vai precisar mais dos cosméticos, né? Nem dos remédios. Mas estaremos num corpo glorificado, aleluia. Assim como Enoque subiu, se encontrou com o Senhor, nós subiremos, seremos transformados para a honra e para a glória do Senhor. Concluindo, meus irmãos, ao soar da última trombeta, no último dia, os salvos em Cristo serão glorificados, de forma repentina. Os mortos em Cristo ressuscitarão em glória, e os vivos serão transformados, aleluia. Então, como viveremos? Uma aplicação. Viveremos buscando as coisas lá do alto, meus irmãos. As coisas lá do alto. Esse texto nos faz pensar mais nas coisas celestiais, nas bênçãos maravilhosas do céu, do que nas coisas aqui da terra. Ele nos faz mudar a nossa esperança, tirar os nossos olhos daqui e colocar nossa esperança no Senhor, nessa transformação. Nos faz cantar como os cânticos escolhidos, Maranata, vem Senhor Jesus, ansiando pelo soar da última trombeta. Mas essas bênçãos, e pensa assim, quem está em Cristo? Porque quem não está em Cristo vai ser o terror eterno. Contudo, os que estão em Cristo buscam essa felicidade, não a felicidade segundo o mundo, não o bem-estar aqui da terra, não a prosperidade daqui, mas aquilo que vem do Senhor e que é eterno, e nada vai impedir essa transformação gloriosa dada pelo próprio Deus. Corpo glorificado, o mundo não pode nos dar, o Senhor nos dará. Um corpo sem doenças, o mundo não pode nos dar, mas o Senhor dará. Aleluia. Nada aqui vai impedir a deterioração do nosso corpo, mas na glória teremos um corpo maravilhoso com o Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, busquemos as coisas do alto, busquemos a salvação, a vida eterna que só o Senhor pode dar. E se por acaso você ou quem nos acompanha na internet não tem essa certeza, busque ela no Senhor Jesus. Busque ela hoje, não deixa para amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Esse é o momento, esse é o dia. Esse é o dia de termos nosso coração cheio da palavra de Deus. E tudo isso vai acontecer para a honra do Senhor, porque nós não merecemos, mas o Senhor merece. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E nós exaltamos o Senhor nessa manhã. Portanto, tenha sua esperança firmada nas promessas do Senhor Jesus, pois certamente elas cumprirão. Que Deus abençoe.
Amém. Vamos orar com o pastor Marcelo?